Seja bem-vindo a mais esse Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e hoje estou com um terapeuta, professor, escritor, estudioso nas ciências ocultas e fundador da casa Barquinha e Arca da Montanha Azul, que vai nos elucidar para uma caminhada para a reforma íntima de nosso ser. Gratidão, irmãos. Tudo bem com você, Felipe? Tudo bem. É um prazer estar com você, que tem uma experiência grandiosa nas ciências ocultas, né, da espiritualidade, do seu tempo, porque você é um terapeuta e tem uma agenda bem vasta. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória para os nossos ouvintes. A minha trajetória, eu comecei até bem cedo na Rosa Cruz, com 17 anos, né? Ao mesmo tempo eu entrei para um centro espírita kardecista, fiquei aí até uns 21 anos. Mas a Rosa Cruz não tocou muito, porque aquela coisa por correspondência era um pouco complicada, não tinha muita disciplina. E com 21 anos é que eu conheci uma escola iniciática, uma ordem esotérica, que eu realmente senti o sabor da iniciação, né? O que era uma iniciação. E me sagrei sacerdote nessa ordem. Passei 7 anos lá. Fui até o final do ciclo, né? Foi muito importante assim na minha vida, essa experiência bem profunda. E o que te levou esse impulso para estar buscando esses caminhos? Olha, desde muito cedo eu já tive esse impulso. Eu li o primeiro livro assim, espiritualista e tal, com 11 anos. E depois eu fui me interessando, gostava muito, né? Na minha adolescência eu li muito Emma Hess e outros autores. E nessa época eu já fiz alguma experiência com psicoativos, foi interessante. Ah, é? E é interessante que, no fundo, havia um interesse pela pesquisa do assunto, né? Porque eu fiz algumas experiências com LSD nessa época, mas era assim no meu quarto, ouvindo Moody Blues, Pink Floyd, essas coisas, lendo Emma Hess, e escrevendo muito, registrando as experiências, e gênios da pintura, gostava muito de surrealismo, né? E isso acho que foi muito importante depois dos estudos que eu fui fazer sobre o assunto, e para escrever meu livro. Ah, bacana. E foi dessas experiências que você começou a sentir um chamado para escrever um livro, falar sobre esses enteógenos? O livro veio bem depois, foi muito depois. Já é um chamado para um caminho espiritual, isso foi independente. Eu acho que as experiências talvez já fossem ligadas a uma busca espiritual. Ah, entendi. Qual tipo de casa? Foi o Santo Daime, a primeira casa que você frequentou? Bom, eu passei por muitos caminhos, né? Pratiquei meditação budista, estudei assim, várias escolas do budismo, sufismo. E aí, quando eu encontrei o Santo Daime, eu primeiro li um livro sobre o assunto, fiquei interessado. Só um ano depois que eu pude ter a minha primeira experiência. E aí comecei pelo Santo Daime. A experiência foi muito maravilhosa, muito marcante. E dali eu não me afastei mais dessa bebida. Isso foi em 96. E você acabou fundando uma casa também, não foi? A Barquinha? Eu fundei a Barquinha primeiro, em 89. Muito embora, já em 89, eu já tinha recebido a missão da Arca. O Santo Daime ele se faz muito também por meio de músicas, né? São hinos com letras, e essas letras falam um pouco daquele caminho. É digamos, uma espécie de retorno a uma era ancestral que a ciência, a espiritualidade e a arte estavam juntas, né? E os hinos que eu recebi nessa época já eram hinos ligados à Arca também. Os primeiros trabalhos que eu fiz, quando recebi esse chamado de ser condutor de cerimônia, foram na linha da Arca, na verdade. Já foram trabalhos mesclados, eu usava o daime do mestre Irineu, cantava os hinos do mestre Irineu, depois usava o daime da Barquinha, cantava os hinos da Barquinha, e depois cantava o meu inário, que era o inário da Arca. Os primeiros trabalhos foram trabalhos já mesclados, né, como é hoje, né, mas uma sementinha do que é hoje, né. Já tinha esse chamado, mas depois eu recebi uma orientação de focalizar na Barquinha, que era uma escola de daime que não tinha aqui no Rio, né? E aí eu deixei na cápsula do tempo o meu inário com aquele chamado mais universalista, mais multirreligioso, até realmente fundar a Arca em 97. Mas eu tinha autorização do meu mestre, meu padrinho, uma pessoa que me instruiu muito sobre a utilização da ayahuasca, do daime, com a mediunidade, as experiências mediúnicas. E como eu falei, comecei no kardecismo, né? Minha mãe era da Umbanda, então esse mestre foi muito importante para mim. Foi meu segundo mestre. O primeiro mestre foi o Padrinho Sebastião e o segundo mestre foi o Sr. Manuel Araújo. E também o Sr. Luiz Mendes foi um mestre para mim, também me ensinou muitas coisas. Na época, o Sr. Luiz Mendes era lá do Alto Santo, ele ainda estava seguindo a linha mais original do mestre Irineu, uma linha
linha mais ortodoxa. Depois ele adentrou por outros caminhos. Então foram meus 3 grandes mestres. E o seu Manuel, quando eu cheguei lá, eu tinha 37 anos, ele tinha 36 anos de mediunidade com ayahuasca, as 2 coisas combinadas. Isso é muito importante para você entender as experiências que as pessoas têm durante uma cerimônia. Especialmente se você trabalhar com uma linhagem assim espírita, que é o caso da Barquinha, as pessoas dentro na força ali, durante a cerimônia, elas têm experiências mediúnicas muitas vezes. E aí é interessante, importante você ter uma noção de como lidar com essa dimensão da experiência das pessoas. As casas que eu acabo frequentando aqui, eles pedem, se alguém tiver algum tipo de mediunidade, né, para não estar recebendo nenhum santo, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho isso muito interessante. Eu tenho vontade de conhecer uma casa assim. Queria que você falasse um pouco do seu livro, a fonte de inspiração, quanto tempo você levou para escrever, como é que foi essa história? Agora foram muitos anos. Os primeiros insights do livro, nossa, perdi a conta, eu sou muito ruim de dados históricos, né? Mas eu tive numa romaria de São Francisco, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra num encontro nacional da Polícia Federal sobre drogas e tal. E aí eu tive o primeiro insight de um eixo que propunha uma distinção entre os enteógenos e as drogas. O que eu estou chamando de drogas? As drogas seriam os psicoativos sintéticos e os purificados. No meu livro eu coloco alguma coisa assim. Você tem, por exemplo, a folha de coca, ela é sagrada, ela é usada há milênios na Bolívia, no Peru, e você não tem caso de adição, de degradação ética, não tem óbito, não tem overdose, não tem perda do pragmatismo, o índio faz tudo o que ele precisa fazer, mas aí você isola o princípio ativo e adiciona solventes, você vai ter a cocaína, o resultado é completamente diferente. Então eu fui por esse caminho e começaram a vir insights sobre as propriedades únicas que essas plantas sagradas, esses enteógenos, apresentavam. Então foi o eixo, assim, do meu livro, um dos mais importantes é esse. Eu considero mais revolucionário, digamos assim. Um dos propósitos também aí era ajudar irmãos de outras terras, outros países. Estive no México 4 vezes, fiz alguma pesquisa de campo também para escrever o livro e conheci muitos xamãs de diferentes plantas até também, né? E aí essa pesquisa que eu fui fazendo foi me mostrando que existiam propriedades únicas, que realmente a ayahuasca é muito misteriosa, que as propriedades que ela tem ultrapassam muito as drogas psiquiátricas, todos os remédios psicoativos usados pela farmacologia moderna, né? E ela tem propriedades muito insólitas, inexplicáveis, e eu identifiquei ali uma tecnologia muito avançada. E depois tem uma outra parte do livro que eu vou adentrar nisso. Primeiro eu começo falando sobre a questão das drogas, né? A busca da droga como um anseio de plenitude, de totalidade, um anseio de unidade, um anseio de expansão da consciência, né? O problema é como nós temos uma política de drogas muito hipócrita, muito mal feita, né, ignorante, o que acontece é que o jovem acaba adentrando um caminho de substâncias que não vão proporcionar o que ele está buscando. Ele se perde ali e aí nós temos os resultados aí da drogadicção que são terríveis. E os enteógenos começam a perceber que são resultados totalmente diferentes. Então esse foi um ponto assim, muito importante. E mais adiante do livro eu vou pesquisar várias culturas, várias tradições, textos sagrados e textos literários, contos de fadas, mitos, a descrição de uso de enteógenos. E quem conhece pela experiência sabe que eles estão falando disso. Quem não conhece passa desapercebido. E aí eu fiz um estudo transcultural muito amplo nessa direção, né? E aí nós vamos ver nos mitos, contos de fadas, tem muitas alusões a plantas sagradas, evangelhos, até textos apócrifos. Eu também estudo um dos textos apócrifos com esse viés, né, com esse olhar. E aí vou fazer muitos estudos comparativos e falar um pouco da terapia com enteógenos também, da terapia psicoativa. Na época não havia terapia com enteógenos. E já tinha bons resultados. O Groff teve resultados excelentes com LSD, né? Fiz um dos capítulos do livro, então eu peguei assim, o que o Jung diria sobre essas substâncias, né? Então eu peguei poucas coisas que eu encontrei dele, de secretária, falando o que ele pensava. Ele conheceu a mescalina, ele não conheceu o enteógeno, né? Então, na realidade, ele não teve essa oportunidade que eu tive de adentrar bastante nesse universo, assim poder ter uma posição mais consistente nesse campo que só surgiu depois. Mas aí eu vou pegando item por item e vou, digamos assim, mostrando que, na verdade, ela combina muito com psicologia junguiana
junguiana. Inclusive eu cito alguns junguianos que andaram por esse caminho aí da terapia psicolítica, por exemplo, falando muito bem dela, com uma ferramenta que pode acelerar uma terapia e que pode, enfim, ter resultados mais rápidos, o afloramento no inconsciente é facilitado, né? Então foi um pouco por aí. E eu também vou discutir um pouco no livro essa questão da onde vem o conhecimento desses enteógenos. Se é uma tecnologia avançada, eu espero ter demonstrado mais avançada do que a nossa farmacologia moderna, com todos os conhecimentos, com microscópio, com tudo, né? De onde vem isso? E aí eu vou discordar de um grande mestre meu, que eu uso também muito no livro, Terence McKenna, conheci pessoalmente, entrevistei ele sobre esse tema, né? Para ele, o descoberto dos enteógenos tinha a ver com uma coisa feita por ensaio e erro. Ele tem até uma teoria lá do salto de consciência, o macaco come o cogumelo. Só que, como eu tive muitas vezes, eu fui buscar daime na floresta, para quem tem essa experiência, você percebe o seguinte: é quase impossível você descobrir por ensaio e erro uma floresta enorme com uma quantidade imensa de cipós, que aquela qualidade de cipó, uma quantidade enorme de folhas, aquele tipo de folha que não crescem juntos, combinados dessa maneira e não de quaisquer outras formas, iria dar uma bebida capaz de transformar uma pessoa com efeitos terapêuticos incríveis, né? Então, para mim, essa ideia de ensaio e erro está descartada. Aí eu fui pesquisar nas tradições ancestrais e você não encontra nenhuma tradição, ninguém diz nós descobrimos o cogumelo, o peiote, não existe isso. Na verdade, o que você tem é sempre a ideia de foi algo que veio de cima para baixo. Os deuses revelaram o uso daquele enteógeno, né? Ou foi um herói civilizador, ou são seres inteligentes de outra dimensão. No caso, por exemplo, você pega aqui no Brasil, os índios, o Yawanawá, os Uniquim, é jiboia, mas essa jiboia não é um ser, uma cobra comum, é um ser inteligente de uma outra dimensão que vem e traz o conhecimento daquela planta. Então, o conhecimento precisa ser revelado. Aí eu vou entrar na visão de tradição do Guénon, porque o René Guénon, a tradição é uma coisa que vem de cima para baixo, né? Ela não é uma descoberta de uma pessoa, um resultado de um esforço de conhecimento, é alguma coisa que vem de outra dimensão. Aí me vieram 3 hipóteses explicativas sobre a origem da ayahuasca, por exemplo, todas as 3 inaceitáveis pela academia, né? Uma delas é a existência de civilizações muito avançadas no passado remoto da humanidade. Até faço alguns estudinhos paralelos rápidos no livro. Você tem entre a Grécia e culturas pré-colombianas, você tem alguns paralelos muito interessantes. O uso de cogumelos é um, e algumas palavras, inclusive, né? Por exemplo, o cogumelo eles chamam de Tel Nanakatla, carne dos deuses. E Tel é Deus, e também em grego Tel é Deus. Então você tem alguns paralelos muito interessantes. E Platão, o fundador de toda a cultura ocidental, né? Um de nós que eu amo, que acho de maiores de todos os tempos, iniciado nos mistérios, né? Ele fala muito na Atlântida. Então essa seria uma das primeiras hipóteses, seria um saber que veio de uma tradição muito avançada do passado remoto, que foi sendo transmitida, que chegou até os nossos xamãs mais modernos e se perdeu a origem, de onde veio, mas o conhecimento de como preparar, do uso e assim por diante se manteve. Essa foi uma das hipóteses. A outra, eu estava num encontro xamanístico com o Sapain, e o Sapain descreveu um pouco da iniciação dele. A iniciação dele está lá na floresta, e do Xingu. Os índios do Xingu, pelo que os antropólogos falam, não tem nenhum psicoativo, assim, não usa. Mas aí ele descreveu a iniciação dele, que o pajé deu um charutão enorme para ele, ele fumou aquele charuto e foi para a floresta, e na floresta ele tinha uma voz, tinha uns seres que iam guiando ele, orientando as plantas, que planta servia para quê. Aí depois eu, em particular, que eu sou curioso, né? Eu falei, Sapainho, tudo bem, mas olha, esse cigarro que você fumou aí não era só tabaco. Aí deu aquele sorrisinho, nesse tipo o segredo de pajé, né? Então, certamente, foi alguma coisa nesse nível. A gente fala que o churu é a planta professora, né? Pode ter guiado ele. Eu não sei se era churu, o que era. Eles guardaram, tem muitas plantas fumáveis que são psicoativas, né? Ele guardou esse segredo, ele guardou. Mas deu o sorrisinho dele, para mim, foi significativo, que realmente não era apenas tabaco. O tabaco também já altera a mente também. A gente tem aqui o cachimbo, que os índios da Jurema utilizam, o cariri-chopó, o tumiô, e a gente vê que ele é um poderoso alterador da mente. Inclusive está representado no México Antigo, os astecas, eles tinham uma deidade chamada Xochipilli, o príncipe das flores. Também era o príncipe das plantas enteogênicas, a deidade das plantas enteogênicas. E na roupa dele foram identificadas várias plantas psicoativas. Tinha peiote, cogumelo, daturo, se não me engano, e tabaco também fazia parte.
Até no meu livro Plantas dos Deuses, que eu utilizo bastante no meu livro, eu questiono muitos desses grandes mestres no meu livro em pequenos pontos, coisa pouca, na verdade tem muito mais, né, conhecimento de várias coisas, mas em alguns pontos eu divirjo deles, né? O Terence McKenna eu já comentei, e o Schultz e Hoffman, eles usam muito. Aí no livro tem um capítulo enorme sobre a impropriedade do uso do termo alucinógeno para você se referir a essas plantas. Eu discuto muito, é um termo que vem da psiquiatria, alucinação. Eu não quero usar uma coisa que vai gerar alucinações, né? Eu acho que nossa relação com a realidade já é difícil. E esse termo é muito impróprio porque ele afasta muitas pessoas da ayahuasca e de outros enteógenos, porque ele instila preconceitos nas pessoas. Então, eu vou discutir muito esse termo e faço algumas críticas ao Schultz e Hoffman e a outros autores também. E a outra questão que eu também faço algumas observações, então é outro grande mestre meu, maravilhoso, o Stan Grof também. Eu tenho um pequeno ponto que eu vou por um outro caminho, né? Porque ele não distingue muito as plantas psicoativas dos psicoativos sintéticos e purificados. Me pareceu até que ele até prefere o sintético porque não tem aqueles efeitos que são ruins, né? Tem a purga, tem enjoo, essas coisas. E eu vou também inverter isso baseado em outro mestre meu que também tive a oportunidade de conhecer, teve aqui em casa, o Ralph Mettner, que ele tem um capítulo enorme falando sobre a purga, né? A importância da purga. Porque para quem tem experiência no Daime, na ayahuasca, você sabe que você vomita e depois você fica leve, você melhora. E já tive vários relatos de pessoas que trabalham, pessoas que estão botando para fora uma tristeza, uma raiva, sabe? Uma energia, uma emoção ruim, uma energia ruim, e depois ela fica bem. Então, a purga ela é desejável. Esses efeitos aparentemente incômodos, eles têm um propósito terapêutico muito importante. É porque o vômito é o corpo falando que tem algo de errado que precisa ser colocado para fora. Então não é um problema. As pessoas entendem como se o vômito fosse um problema. E na verdade é a solução do problema. Porque as emoções elas ficam acumuladas no nosso corpo e depois de um tempo que você já consagra a ayahuasca, você percebe que realmente aquilo quando você coloca para fora é um alívio. E não tem o cheiro do vômito normal de quando a gente está passando mal do que comer alguma coisa, né? É outra coisa, não tem muito a ver. Já fiquei o dia inteiro sem comer, vomitei muito e era algo muito preto que eu falo, meu, da onde saiu isso? E não tinha cheiro. Então, pra mim, é um alívio, né? Quando eu coloco pra fora. E era que eu tenho dificuldade. Ali você pode observar como essa tecnologia dos enteógenos, ela permeia um campo que tem sido muito pouco estudado, embora as tradições ancestrais trabalhem com isso já há muito tempo, que é o campo energético. Tem o corpo físico, a psique, a alma, e entre esses dois tem um campo energético, isso é energia sutis, né? O passe. Hoje já tem estudos acadêmicos sobre isso, a importância, a eficácia do passe, acupuntura, outra tecnologia de AT, né? Tecnologia avançada, que você trabalha com as energias sutis do corpo. E muitos outros, reiki, muitos outros métodos aí, que o trabalho com as energias sutis ele é eficaz. E também uma parte da eficácia da intervenção dos xamãs é essa, né? É um campo novo que precisa ser investigado, certamente. É pouco investigado e é muito desqualificado, né? Pessoas da ciência não colocam isso, mas aos poucos isso já está começando a ser estudado. Sim, sim. O Freud fala em libido, Jung fala em libido, o Reich fala em orgon. De alguma maneira, o pessoal que estudou psicologia tem alguma noção de que existe isso. Só que nas tradições ancestrais se encontram muito mais complexas, mapas mais completos também sobre essas questões, né? A possibilidade de você está lá no trabalho de ayahuasca, você está bem, tem uma pessoa carregada, senta do lado da pessoa, daqui a pouco você está passando mal, a pessoa sai ótima. A energia se transfere para você. E muitas outras situações, a gente observa que as forças sutis estão atuando, né? E mesmo a gente, eu já tive a oportunidade de ver certas coisas assim, ao lado de pessoas que eu não conhecia, mas eu tento já sempre manter uma certa distância, de você ver certas características, é como se fossem entidades ali com a pessoa, ele trouxe com ela. Aí tem isso também. Aí você vê que como você não pode trabalhar com mapas reducionistas. A ayahuasca, então, o universo da ayahuasca, você não tem como compreender de maneira mais ampla e completa todos os efeitos dela,
dela, ou muitos dos seus efeitos, seus resultados, sua eficácia terapêutica, pedagógica, transformadora do ser humano, sem você levar em conta esses vários níveis. Tem as energias sutis, tem as entidades. Quando eu fui convidado para o congresso da Associação Transpessoal Internacional, isso foi lá por 94, por aí, em Manaus, eu abri a minha fala dizendo o seguinte: olha, o fato de que um xamã tem poder de chamar um espírito para curar, e nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o antropólogo, nem o médico tem essa capacidade, significa que em algum sentido a tecnologia dele é mais avançada que a nossa. É verdade. Eu já vi curas físicas, assim, em pessoas que eu não imaginava que poderia ver. De chegar em ritual, a pessoa chega carregada porque ela tem uma distrofia nas juntas do corpo, e aí você tem que posicionar ela lá e a pessoa toma a bebida sagrada, fica a noite inteira chorando, vomita, fica um ano fazendo isso, e ela tem um insight percebendo algo que estava sendo muito maléfico para ela, que trazia toda aquela atrofia, e ela se libertar daquilo. E aí você vê a melhora da pessoa de ir no médico, o médico falou: não, o que é que você fez? Isso não é possível, você sair desse quadro do que você estava e agora você não tem absolutamente nada. E era uma emoção embutida lá na infância dela. E aí, uma das coisas que eu ia perguntar para você também é sobre as medicinas sagradas fluindo em centros urbanos, os prós e os contras que hoje em dia se tem. É outro ponto que eu coloco no livro também. É um dado antropológico muito interessante, a penetração imensa que esses meteoros estão tendo nos grandes centros urbanos e por parte de pessoas que tiveram acesso em escolaridade, mestrado, doutorado, tiveram formação acadêmica, formação científica consistente, parcelas esclarecidas da população aderindo, percebendo o valor, né? Isso é um dado muito significativo, muito importante, né? Agora, essa interação ela tem muitos lados, né? Muitos aspectos, né? Então temos que também, aí o papo vai longe, né? Porque a gente vê que não é uma transposição simples, você pegar uma bebida lá da floresta dos índios e trazer os grandes centros urbanos e dar da mesma forma como é feito lá. As pessoas lá, elas têm uma outra criação, outra educação, contato com a natureza, tem muito menos neuroses, os valores são outros. Então, quando você pega nos grandes centros urbanos, vai dar ayahuasca para pessoas que chegam muito perturbadas, com muitos problemas psicológicos e outros, né? Você tem alguns cuidados, outros, que numa tribo certamente não são tão necessários. Ah, não, com certeza, é muito diferente. E sobre a nossa sociedade doente que busca caminhos terapêuticos para um bem-estar mental e espiritual em um mundo tecnologicamente novo. Eu faço essa pergunta porque hoje eu percebo uma doença muito grande por causa da tecnologia de redes sociais. Parece que o ser humano ele tem uma ferramenta muito boa, só que ele não sabe utilizar, e esse excesso traz um malefício muito grande. Muitas pessoas com crise de ansiedade, com todas essas doenças psíquicas, e chegam a tomar muitos remédios. Como é que você vê essa questão? Como você trabalha isso no seu centro? Olha, são muitos pontos, né? Primeiro, eu acho que é um anseio de religação. E religação vou descrever em termos bem técnicos, como Jung fazia, a conectar o ego com o self, com si mesmo, o centro maior da psique. Tem uma sabedoria aí multimilenar. Então as pessoas anseiam, têm essa sede de plenitude, e a falta, essa desconexão, gera também muitos desses quadros aí que nós vemos hoje. Você tem a ayahuasca como uma excelente medicina para curar as almas. É muito interessante a gente perceber os resultados terapêuticos e de transformação, de proporcionar individuação que a ayahuasca vai ter sobre as pessoas. A gente vê aí muitas pessoas que tomavam antidepressivo, fazendo trabalhos regularmente, elas conseguem deixar a droga para trás. E você vê, no meu livro eu elenco 5 propriedades misteriosas que, no meu entender, a farmacologia moderna não conseguiu alcançar em toto. Ela resolve uma coisa aqui, uma coisa ali, geralmente com efeitos colaterais para outras dimensões da pessoa, então ela melhora uma coisa e piora outras, né? A medicina moderna é muito assim, né? Então eu percebi ali algumas propriedades terapêuticas incríveis. A primeira que eu achei mais importante, impressionante, foi o caráter pedagógico da experiência. É uma experiência que ensina. Você pega um homem sozinho na floresta, ele, ayahuasca, e ele sai dali uma experiência de aprendizado, ele sai dali mais educado do que ele chegou, ele tem uma reeducação, né? É um aprendizado direto, sem um mestre exterior,
interior. Isso é muito interessante, é muito libertário, porque o homem moderno ele já não confia mais tanto, e tem muitos motivos bons para isso, né? Então, uma bebida que leva você a ter uma experiência direta, que traz uma fé, uma confiança, que é muito parecido com o conceito gnóstico de pistes. O que era pistes? Pistes não é só uma fé, tipo uma fé cega, eu creio, né? A pistes é uma lealdade, uma confiança, alguma coisa que você experimentou. A ayahuasca traz uma experiência e a experiência que vai te convencendo das realidades que você está adentrando, que você está acessando ali através daquela bebida. Esse caráter pedagógico é muito importante. A outra eu chamei de caráter ético-religioso da experiência. Eu acho que mesmo sem você ter ritual nenhum, se você beber a ayahuasca, ela vai ter de alguma maneira uma experiência religiosa. E uma coisa mais importante, ela torna a pessoa mais ética. Primeiro, ela leva a pessoa a confrontar a sua sombra, em termos junguianos, que é uma das dimensões mais importantes da terapia junguiana, e ela leva você a ter anseios de ser uma pessoa mais ética, e ela ajuda você nisso. Cada trabalho você morre um pouco e renasce. E você renasce um pouco melhor. Você tem a oportunidade de zerar aquele eu velho, aquela vida anterior, e começar uma vida nova de verdade. Porque muitos rituais propõem isso. Muitos rituais de iniciação, até a pessoa recebe um nome novo, raspa a cabeça, tudo significando que ela está nascendo novamente, virou bebê e está adquirindo uma nova identidade. Perfeito. Mas a ayahuasca, ela realiza isso de uma maneira muito poderosa, né? Muito eficaz. E outra coisa que ela também, em muitos momentos, ela às vezes atua como um remédio alopático. Ela pode aliviar alguns sintomas, né? Eu mesmo já tive um período lá com infecção, uma dor horrorosa, e tomei uma ayahuasca. Mega dose de analgésico, não funcionava, e a ayahuasca foi uma coisa que funcionou. Mas o mais importante dela, ela atua como um remédio homeopático. Ela pode agudizar sintomas, porque ela está atuando na causa do problema. Isso é muito revolucionário. A maior parte das drogas farmacêuticas atua em cima dos sintomas. Ela não trabalha a causa do problema. Ela vai precisar ficar tomando aquela droga o resto da vida, com todos os efeitos colaterais que isso implica. Exatamente. A minha primeira experiência não foi com a ayahuasca. Eu tive uma expansão de consciência sem tomar absolutamente nada. Eu estava passando por uma separação. Eu acredito que eu estava em jejum por muito tempo e eu acabei vendo a minha sombra. E eu fiquei tão assustado com aquilo que eu pensava que eu estava ficando louco. E aí eu fui num psiquiatra. E aí ele me passou antidepressivo, um monte de coisa. Quando eu tive essa experiência de você se ver por um outro ângulo, era como se passasse um filme e você se via ali como um personagem de certas situações da sua vida. Aquilo me deixou muito fragilizado, né? E aí eu comecei a tomar antidepressivo e depois de um tempo eu conversei com o irmão e ele falou o que estava acontecendo. E aí ele falou, você não quer experimentar ayahuasca para saber como é que é? Mas antigamente era muito taxado como uma droga alucinógena que causava mal até. E quando eu tomei, aí eu percebi, eu falei, gente, eu não tô louco. Só que o que aconteceu, depois de um tempo, acho que mais ou menos uns 5 meses eu tomando, na experiência da ayahuasca, eu percebi que aquele medicamento estava me fazendo mal, organicamente. E aí eu resolvi parar. Só que para parar, você não pode parar de uma vez. E aí eu tive que fazer um trabalho mental de meditação para aliviar isso, para você passar pelo efeito mais tranquilo. E graças a Deus deu certo. Então, até essa visão ela acaba te dando. Você vê que esse é outro ponto. A ayahuasca você pode parar a qualquer momento, não tem nenhum problema. Mas essas drogas psiquiátricas, você não pode parar de estalo. Há um desmame, né? Elas têm efeitos colaterais terríveis se você para assim, de repente. Então hoje eu tenho até receio de tomar qualquer tipo de ansiolítico, e tanto é que eu tive um problema há pouco tempo de família, assim, e para acalmar essa ansiedade, aí eu comecei a tomar microdoses de ayahuasca, aonde ela deixa você mais tranquilo. Você não tem miração, não tem nada disso, não tem a mesma reação quando você vai num ritual. A única coisa é que ela te deixa mais calmo, mais tranquilo e te dá um pouco mais de foco. Eu acho um campo muito promissor esse das microdoses de planta. Aliás, isso é uma das coisas que está embutida lá no meu livro. Eu já tinha me dado conta disso há muito tempo. E no livro está embutido um projeto de pesquisa, investigação das possibilidades de aplicação psicoterápica e psiquiátrica dessas enteógenas. É uma pesquisa fantástica, né? Hoje, intuitivamente, por experiência, a maior parte das pessoas que têm experiências em grupos, elas chegam a essas conclusões, vão percebendo, né? A pessoa melhorou, a pessoa ficou mais centrada, a pessoa aterrissou, isso dependendo da forma como a ayahuasca é administrada, também tem isso. Não são todas as casas, tem casos que tem, às vezes, um discurso um pouco complicado que a pessoa perde o pé, ao invés dela ficar mais centrada. Não é por causa da bebida, é porque a forma como as pessoas pensam, a ayahuasca administrada de uma forma sensata, com critério, ela ajuda muito a pessoa a se centrar.
E eu queria também saber um pouco como é o seu trabalho. Você faz terapia além da Arca? Você faz um trabalho individual com as pessoas? Como é que é esse seu trabalho? Paralelamente à minha trajetória espiritualista, né, tem uma trajetória de psicólogo, sou psicólogo. A minha experiência clínica começou em 77, na Casa das Palmeiras. Fui estagiário lá e a doutora Nise da Silveira foi a minha primeira supervisora. Depois que eu me formei, lá pelos idos de 80, eu comecei a atender em consultório e não parei mais. Então, é meu trabalho como psicoterapeuta de consultório, usando a psicologia junguiana, e eu também estudei um pouco de psicanálise e algumas outras ferramentas que eu fui juntando aí ao longo desse tempo. Depois eu tive um treinamento em terapia de vida passada com o Roger Wood, que é um junguiano, desenvolveu um método fantástico de terapia regressiva, e ali foi como se tivesse tirado uma cortina dos meus olhos. Eu tinha 20 anos já de trabalho como terapeuta junguiano. Quando eu conheci esse método, eu sempre fui reencarnacionista, desde muito cedo. Desde adolescente eu sentia familiaridade com o Egito, lugares que eu nunca tinha estado, com a religião egípcia, com o Tibete. Tinha já afinidade, já tinha, para mim, a visão da reencarnação uma coisa muito tranquila, já fui coisa com o espírito. Então, mas eu nunca imaginava que esse sistema de interpretação fosse tão eficiente para trabalhar questões práticas, questões clínicas muito sérias, casos de fobia, casos de síndrome do pânico, sintomas estranhos, processos enigmáticos que as pessoas passam, e os terapeutas convencionais não têm ferramentas para trabalhar, então eu fui adentrando muito por esse campo. E, na minha opinião, meu consultório é uma coisa e o trabalho de ayahuasca é outra. Muitas pessoas que eu atendo nem sabem que eu conduzo cerimônia, que eu dei casos de ayahuasca. Alguns sabem, outros não. Alguns foram fazer terapia por conta do trabalho, outros acabaram chegando por outros canais, né? Eu não vou chamar cliente para beber ayahuasca. Às vezes eu posso até indicar, pode ser legal para você. Hoje, né? Eu estou bem livre, minha forma de trabalhar está bem livre. Podia ser interessante para você, uma ayahuasca, acho que pode fazer bem. Mas não chamo para o meu trabalho. Ayahuasca. Agora, procura um lugar sério, procura um lugar que é confiável. Isso é muito importante. Mas eu acho que é muito produtivo para a pessoa que bebe ayahuasca ela fazer uma terapia também, porque a ayahuasca ela traz à tona muitos conteúdos mais variados, experiências com guias, com espíritos. Às vezes ela traz à tona traumas de infância, às vezes ela traz à tona traumas de vidas passadas, situações de vidas passadas. Depois você precisa trabalhar e tratar aquilo numa terapia regressiva. Então, um espaço terapêutico, um terapeuta que tenha bons mapas amplificados da psicologia transpessoal, ajuda muito a pessoa a integrar aquela experiência, a organizar, tirar mais proveito da experiência. Eu conheço pessoas que seguiram só o caminho, só beber ayahuasca e pronto. Mas, às vezes, muitas das vivências que a pessoa tem, ela não aproveita tanto, porque ela não tem um espaço de digestão, para digerir, para organizar, para ver onde que aquilo vai se alinhar com a sua vida, onde é que você pode colocar aquele elemento, aquele ingrediente, que vai ser uma coisa saudável e não uma coisa que vai ficar meio fora da realidade. Então, é um trabalho combinado da terapia com a ayahuasca, é fantástico, como também tem outros autores que eu trabalho no meu curso. Eu fiz um curso de treinamento para terapeutas, para pessoas, inclusive, não psicólogos, seguindo muito o sonho que o Jung tem lá no Homem e seus Símbolos, né? Poder estender essas ferramentas para pessoas que têm outra profissão, têm outro trabalho, às vezes é terapeuta, mas não psicólogo. Então, por que não ela se assenhorear dessas ferramentas de psicologia junguiana, transpessoal e das tradições ancestrais? Então, tem um dos autores que eu trabalho muito também no meu curso, o Jack Kornfield, com a meditação, mesma coisa. Ele percebe que pessoas que meditam há muito tempo, é uma ferramenta incrível a meditação, bem conduzida, mas essas pessoas não se livravam das suas neuroses, das suas questões, né, assim, disfuncionais, psicológicas, só pela meditação. Acho que fazer terapia também. Então, mesmo se dá com a ayahuasca, né? A ayahuasca é bom você ter um espaço para integrar a experiência, para aproveitar melhor aquela experiência. Porque é tanta informação que não consegue digerir. E aí eu sempre falo que é bom ter um terapeuta à parte para te encaminhar em algumas ideias que estão ali fomentando na tua mente daquilo que você vislumbrou numa experiência de ayahuasca, para conduzir você para uma maneira mais tranquila. E o dramático é que a maior parte dos terapeutas não tem conhecimento de religiões, da experiência mística e conhecimento sobre a ayahuasca, então acabam instilando preconceito nas pessoas, ao invés de poderem guiar as pessoas nesse campo, que é um campo que normalmente os psicólogos não estudam,
não conhecem, não têm experiência, menos ainda, né? Então é raro encontrar um terapeuta que possa ajudar a pessoa a processar as suas experiências. Algumas experiências, sabe quando você consegue aprender no tapa, né? Muitas vezes era como se tivesse uma entidade, né, que aparecia pra mim feminina. Aí eu percebi que não era uma entidade, era um meu eu, só que do passado, que vem se curar nesse presente. É um reflexo meu, não é outra pessoa. Mas demorou pra digerir isso daí. Passa um bom tempo. Se tivesse um terapeuta que já tivesse esse direcionamento, ficaria muito melhor, eu acho, do que ficar batendo cabeça. Esse é um dos pontos, os mapas da psicologia transpessoal, o terapeuta que saiba trabalhar bem com esses mapas, que teve também experiência com o teórico, a vida espiritual como no geral, né, é você distinguir essas coisas, porque a distinguir essas coisas também ajudar você a encontrar a ferramenta certa para trabalhar. Então você tem personagens de vida passada, e aí você vai ter que trabalhar com terapia regressiva. Você tem partes do nosso eu, da nossa personalidade, que é múltipla, que podem aflorar. Você tem entidades, você tem uma quantidade de vozes enorme que vão adentrar na experiência, participar da experiência. E se você não tiver bons mapas que possam fazer certas distinções, você perde muito das possibilidades de tirar proveito maior da experiência. Isso é verdade. A gente já tá chegando mais ou menos no final. Eu sei que você é uma pessoa muito requisitada, né? Se quiser expor o seu trabalho, rede social, quer falar alguma coisa para as pessoas sobre o seu trabalho, sobre os seus cursos. Tem esse curso, né, que eu montei, que já está todo gravado. São vários módulos, as ferramentas mais importantes que eu fui encontrando ao longo desses 43 anos de clínica. Então a gente vai ter sonhos. A base é toda junguiana, todo um background, um pano de fundo dos mapas da psicologia transpessoal que são mais amplos, né? E que o Jung chegou perto de muitas coisas, adentrou em muitas coisas e tal, mas ele não quis colocar nas obras completas, porque eram assuntos muito controvertidos, mas ele deixou pistas aí que estão no livro das memórias, no livro vermelho, nos livros negros. Então eu fiz esse curso, né, com uso de histórias sufis, mitos, contos de fada para terapia, a questão das projeções, das transferências, isso todo condutor de cerimônia deveria estudar isso, porque quem conduz uma cerimônia pode ser alvo, porque todos nós somos alvo de muitas projeções. Então nós projetamos muito também nos outros, né? Então entender mais desse assunto é muito útil para nós sabermos como lidar, como manejar essas situações que aparecem nas nossas vidas. E o último módulo é de psicologia transpessoal. Ali eu vou tratar muito do conceito transdisciplinar de emergência espiritual, que é um conceito chave da psicologia transpessoal que não penetrou nas universidades nem nas instâncias de formação de terapeutas, formação junguiana, formação de psicanálise. Não houve penetração e é um conceito muito funcional, porque ele vai propor aí estratégias novas e até opostas, muitas vezes, às estratégias mais tradicionais. Então são crises, mas que na verdade são crises evolutivas, são crises que vêm para estabelecer a personalidade num patamar superior. Então o trabalho do terapeuta é mais como o de um parteiro, ajudando a pessoa a desdobrar a crise, né? O parto é uma crise, né? Tal, depois nasce o bebê, tudo se estabiliza. O processo de emergência espiritual ele é assim. Então, conhecer esse conceito é muito importante. Eu faço estudo dele no módulo de psicologia transpessoal. E fiz também um outro trabalho que está me dando muita alegria, muita satisfação, o trabalho de supervisão. Minha palavra talvez não seja boa, parece que tem alguém super que está vendo de cima melhor do que todo mundo, não é bem isso. É claro, tem uma pessoa mais experiente, talvez com mapas que o outro desconhece, né? E com lastro e tal, mas é um trabalho de grupo onde as pessoas vão trazer os atendimentos que estão fazendo e ali então a gente vai ajudar a pessoa a lidar melhor com a terapia que ela está fazendo. Então, uma boa formação para o terapeuta tem um tripé, um bom estudo teórico, que eu forneço no meu curso, a sua análise pessoal, seu trabalho consigo mesmo, né? E a supervisão, para a pessoa se tornar um terapeuta de excelência. Então, a supervisão é um trabalho muito rico, e quando você trabalha com esses mapas, e você conhece os estados holotrópicos, você entende bem, navega bem nisso aí, você tem muitas formas de trabalhar os processos da pessoa que são bem diferentes das terapias mais tradicionais. Então, o terapeuta está muito mais bem municiado, muito mais bem instrumentalizado para fazer um trabalho amplo, um trabalho realmente holístico. Porque tem muitas coisas que se titulam terapias holísticas, mas que, na verdade, não tem esse alcance todo. Aliás, quase ninguém tem condição de fazer um trabalho realmente holístico.
porque ninguém entende tudo de todos os campos. É impossível, né? Você tem que ter algumas coisas que você tem mais profundidade e tal. Mas, pelo menos, você saber indicar. Nossa, eu acho que essa pessoa precisa de meditação. Aí você tem biblioterapia, vamos orientar um livro que possa ajudar. Ou essa pessoa precisa trabalhar a mediunidade dela. Então, você não vai fazer tudo, mas você sabe orientar e encaminhar aquela pessoa para ela poder trabalhar aquela dimensão dela, que está sendo importante, que pode até estar gerando uma crise, ela não está trabalhando com aquela, despertando aquelas potencialidades, atendendo aquele chamado, né? Às vezes tem um chamado para a pessoa trabalhar espiritualmente pelos outros e a pessoa está, digamos assim, rechaçando, está ignorando aquele chamado, e isso gera muitas perturbações, né? Muitos casos de emergência espiritual que são assim, né? A pessoa tem um chamado e ela não quer atender, sabe que tem compromissos, às vezes ela sabe que tem compromissos ali, que ela tem algumas mudanças de vida que ela vai ter que fazer e ela não está ainda querendo. Esse trabalho da supervisão tem um trabalho que eles chamam de trip-sitter. No meu livro eu menciono, acho que é o Alan Watts que fala isso. Muitas pessoas gostariam de fazer uma jornada e ter um psiquiatra, um terapeuta com ela. Mas como é proibido, em maior parte dos lugares do mundo, o que a pessoa vai fazer é não ter um psiquiatra, porque ela não vai deixar de fazer jornada por causa daquilo. E as pessoas às vezes fazem jornadas sozinhas, solitárias, e pode ser perigoso, né? Então é muito importante a gente poder utilizar já aquela disponibilidade da pessoa e possa ter alguém que possa guiá-la dentro daquela experiência. Então a gente tem aí esse tipo de trabalho hoje. Então eu posso orientar essas pessoas que trabalham com essa ferramenta, porque os mapas são muito completos, são muito amplos. Os mais variados tipos de experiência que a pessoa pode ter numa terapia com cogumelos, por exemplo, ou com outros tipos de psicoativos, a gente tem como, digamos assim, situar aquela experiência e utilizar aquilo terapeuticamente, clinicamente. Isso é muito legal, muito interessante, muito produtivo. Eu mesmo aprendo muito, porque é um grupo de terapeutas, então as pessoas trazem suas contribuições, também tem pessoas que têm muita caminhada, alguns bebem ayahuasca, e pessoas, terapeutas bem treinados e tudo. Então, você pega cada atendimento, cada situação clínica, e são muitos terapeutas pensando em cima daquela questão, como lidar melhor, o que fazer, como interpretar aquele sonho, aquela vivência da pessoa. E você vai longe, né? A gente tem um trabalho que as pessoas melhoram muito a qualidade do seu trabalho clínico por conta desse espaço da supervisão. Então, são todas coisas que eu aprecio muito de fazer, né? O trabalho da Arca é maravilhoso, o trabalho pela paz, uma das coisas que eu comecei falando lá no início, mas que eu não concluí. Uma das metas do livro era ajudar muitos dos grupos que estão em outros países a poderem trabalhar com a bebida sagrada, que em muitos lugares é ilegal o uso da ayahuasca, é considerada droga porque é uma ignorância das autoridades. Então, uma das ideias do meu livro era subministrar elementos para que os advogados dessas pessoas pudessem fazer, não, isso aqui não é uma droga, isso aqui é um enteógeno, é outra coisa, os resultados são outros, é muito diferente, então é algo que não causa danos à sociedade, nem ao indivíduo, nem à saúde física da pessoa. Então, essa distinção é muito importante. Então, hoje meu trabalho, eu dou aula, sou professor também desses assuntos, sobretudo, religiões comparadas, a parte esotérica também me interessa muito, e a Arca, que é um trabalho multirreligioso, que é muito interessante, as pessoas chegam às vezes com preconceito com uma religião, com outra, e ali na Arca a gente tem um altar que é multirreligioso na base. O nosso treinamento é multirreligioso na base. Não quer dizer que as pessoas não tenham suas afinidades. Lá no altar tem Exuá, tem Buda, tem deidades da Índia, tem deidades do xamanismo, de várias tradições, né? E a pessoa vai se conectar com aquela linhagem que ela tem mais afinidades. Mas quase todo mundo acaba se tornando universalista, e a gente pega o que tem de melhor nessas tradições. Isso é muito legal, né? Você ir abrandando os preconceitos de um grupo com o outro, de uma tradição em relação a outra, e podendo perceber que, na verdade, muitos desses caminhos, eles convergem e eles vão chegando nos mesmos pontos essenciais, né? Isso é muito legal para a promoção da paz no mundo, né? Quebra dos promover a paz, promover uma visão que mostra o valor de cada tradição, de cada cultura também. Portanto, né, você pode perceber o valor que essa cultura do outro tem para te ajudar no teu caminho, né? Você passa a respeitar muito mais caminhos que não foram os que você escolheu, mas que outras pessoas se sentiram chamados, escolheram, e que têm ferramentas, informações, ensinamentos que podem beneficiar no meu caminho, embora não vá me converter ao caminho dele, nem ele vai se converter ao meu. Então é muito interessante. A gente trabalha também no resgate do cristianismo original, né? O cristianismo das religiões mais traídas e deturpadas de todos os tempos, Yeshua. Então
Então, a gente trabalha para resgatar aquele ensinamento mais original, mais puro. No meu livro eu percebo vários indícios, eu coloco vários indícios da presença de um enteógeno na origem do cristianismo e então ajudar as pessoas a reencontrarem essa sua veia cristã que tinha se perdido, né? Muitas pessoas foram parar em xamanismo, em tradições orientais, e ficarem traumatizadas com o cristianismo mal compreendido, distorcido, repressor, que gera culpa, que gera medo e muitas coisas que são contraproducentes no caminho espiritual. Então a gente precisa de resgatar realmente a mensagem mais importante de Yeshua, e para isso você precisa trabalhar com os apócrifos, os gnósticos e outros materiais do cristianismo esotérico, que você vai então compreender o alcance e a maravilha, as belezas daquela mensagem e não se perder no que fizeram com o que Yeshua deixou, né? Então são essas coisas: o trabalho na Arca, o trabalho do curso terapeuta, de formação de terapeutas, aberto para todas as pessoas, o espaço da supervisão, né? E eu continuo pesquisando, dando aulas e trabalhando nessas frentes aí de fazer pontes entre a ciência e a espiritualidade. Então, quanto mais informação a gente disseminar, né, sobre a espiritualidade, o bem-estar mental, melhor a sociedade fica. A gente tem um comprometimento com a nossa sociedade de cura, né? E você queria deixar algum telefone, algum lugar onde as pessoas possam encontrar esses cursos que você dá? Como é que elas fazem? Olha, tem um canal meu no YouTube, Cursos por Felipe Bandeira de Mello. Eu uso muito Facebook. Estou lá no Instagram, mas outras pessoas mexem para mim porque eu não consigo, não me movo muito bem com essa ferramenta. E no WhatsApp, né? Então tem também o cursoholoterapia.com. É um site para poder entrar em contato. Sim. E o seu Facebook qual que é? É Felipe Bandeira de Mello. E aí lá vai ter todas as informações certinho. Bom, ali você é o contato comigo direto, né? Você tem algumas informações ali também, mas dali você vai chegar em outros lugares, vai poder ter outras informações sobre o curso, sobre a Arca. Aí a Arca tem também um grupo, Arca da Montanha Azul, no Facebook, um grupo grande de pessoas que são frequentadoras, são amigos e são da tripulação da Arca, né? Aí a pessoa vê o que ela está procurando, se é uma coisa mais terapêutica ou se é um treinamento dentro dessa nova escola. Eu estou meio que criando uma escola de terapia nova, integrando a psicologia transpessoal, as tradições ancestrais e a psicologia junguiana. Então, e tem também o Instagram do Felipe e da Arca, também vocês encontram no Instagram. Gratidão, meu irmão. Boa noite de sono para você. Boa noite, querido. E a gente vai se falando por aí. Tá legal. Bom, até mais, hein? Namastê, querido. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.